Na última aula nós implementamos o método iniciar. Então nós construímos o método iniciar na classe sistema. O iniciar, por sua vez, ele cria um repositório usando o construtor de repositório e cria da mesma forma o controlador de registrar veículo, repassando esse repositório. Agora vamos fazer o processo para para registrar um veículo no sistema. Então, o sistema tem o método registrar veículo, que repassa para o controlador. Então, o sistema tem um método registrar veículo, eu passo uma placa, passei uma placa, registrar veículo, então, veja, o registrar veículo de sistema, ele repassa para o controlador. Então, esse controlador desse objeto vai registrar esse veículo, repassando a placa. Pronto, agora é o controlador, registrar veículo. Aliás, registrar veículo do controlador vai fazer o registro do veículo. Então aqui a gente vai detalhar como fazer o registro do veículo. Então nesse momento nós chegamos na necessidade de criar um modelo. Até agora não criamos nenhum modelo. Nós temos os controladores, temos o repositório, temos a visão. Então temos a necessidade de criar um modelo. Então para isso eu vou pensar o seguinte. Bom, para registrar um veículo tem que ter o veículo. E quem vai registrar o veículo? Então lá no diagrama de classe eu preciso ter um pacote que representa o modelo ou domínio, tanto faz. E dentro desse pacote eu vou ter a classe veículo. Ok? Então vamos focar só no modelo. Um veículo até o presente momento tem apenas o registro, tem apenas como atributo a placa. Então do tipo string. Seria interessante a gente ter uma classe que representa o próprio estacionamento? Acho que sim, né? Vamos considerar que sim nesse momento. Se não for necessário, no futuro a gente tira. Estacionamento. Veja, existe uma relação de veículo com estacionamento. Então, o estacionamento ele possui vários veículos presentes naquele momento, né, locando aquele espaço, aquela vaga. Né? Mas vamos considerar que uma das coisas que nós identificamos no caso de uso é que o sistema deveria definir a placa, aliás, definir a hora que o sistema que o veículo foi registrado, data e hora do sistema. Quem vai fazer isso? Quem vai registrar essa informação? Quem vai registrar? Bom, a gente podia pensar o seguinte, bom, eu vou ter uma classe que representa esse registro, né? O registro de entrada, né, de locação. Então vamos chamar de locação. Locação da vaga, né? Então, essa locação vai ter uma data. Data, hora, vamos chamar assim. Tá? A data e a hora tem um tipo de dado específico, né? Então depende muito da linguagem de programação. Mas no nosso caso aqui a gente vai trabalhar com local date. Então o tipo de dado aqui para alocação eu vou usar local date. E não existe esse tipo, vou criar.
Ok, então o local date foi criado. Então, uma locação, ele registra um veículo. Então, existe uma associação, locação com veículo. E esse estacionamento tem várias locações, né? Então, um espaço de tempo ele vai ter locações. As locações são registradas, são finalizadas, né? E abre-se espaço para novas locações. Então, eu posso, a princípio, relacionar. Então, um estacionamento tem várias locações. Então, por exemplo, poderia saber assim, ó, quantos veículos estão registrados, quantos veículos tem no meu estacionamento. Então, eu vou verificar quantos veículos locaram. E se o tempo, aliás, o tempo não, né? Se o veículo já não saiu. E como é que seria o registro da saída do veículo? A saída do veículo, a gente vai registrar a hora que ele saiu. Então, essa locação, a gente pode considerar que nós temos uma data e hora de entrada, uma hora, data e hora de saída. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó, data e hora entrada, que vai ser uma hora automática do sistema. E vou ter mais um atributo, data, hora, saída, também do tipo localDate. Então, se o veículo foi registrado, né, uma locação para ele, e a data e hora de saída não foi informada, é nula, é sinal que o veículo continua no estacionamento. Então, vamos considerar esse modelo inicial. Então, a gente vai aperfeiçoar aqui as associações, mas vamos considerar esse modelo. Então, baseado nessa condição agora, o registrar veículo, a gente espera que um veículo seja criado com esse atributo placa, não por enquanto é só a placa. Esse veículo vai ser associado a uma locação, e aí a gente vai registrar a hora que ele foi registrado. E essa locação vai ser associada ao estacionamento em questão. Então vamos lá. Então, quem vai criar o veículo? Então existe um padrão chamado controlador. Desculpa, um padrão chamado criador. Esse padrão criador diz que quem cria um objeto é aquele que tem uma proximidade muito grande com ele. Ele agrega, ele é agregado, ele é composto, ele tem os dados de inicialização, enfim. Então, eu acho que o veículo pode ser criado pelo controlador. Porque é o controlador que tem os dados iniciais, né, os dados para inicializar um veículo. Então, como eu já criei o veículo no diagrama de classe, esse veículo está disponível para eu usar. Então, eu vou colocar aqui o veículo. Então, agora o controlador vai criar um veículo, um objeto veículo. Então, como é uma criação, é o construtor veículo. E eu passo como parâmetro a placa do veículo. O que ele tem que me devolver? Tem que me devolver um veículo, um objeto veículo. Então posso colocar aqui também uma representação desse retorno veículo. Com o veículo, objeto veículo criado, eu posso associá-lo a uma locação. Então eu tenho que criar uma locação também, uma locação de um veículo. Então a locação aqui vai ser criada por quem? Quem vai criar a locação? Então eu acho que nesse momento ainda cabe deixar como responsabilidade do controlador criar a locação. Ele criou o veículo, vai repassar o veículo para a locação. Depois a gente vai ver uma outra forma,
uma outra alternativa desse processo. E aí a gente vai analisar os prós e contras dessas alternativas. Então vamos considerar nesse momento que o controlador, não esqueça, né, 1.1, que vai criar o veículo, ele vai criar a locação. E ele vai, aqui a criação é a própria locação. E ele vai passar como parâmetro um veículo, do tipo veículo. Ok? Ele vai retornar uma locação. Aqui eu posso mudar também o tipo de retorno, só para deixar bem claro que o retorno é uma locação. Mas aqui vocês já viram que é o construtor, né? Então não é um método, é um construtor. Pronto. E a locação, ela deve ser responsável por registrar a hora do sistema. Então, lembre-se, a data e hora de entrada é a hora que foi registrado. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, criar um método, olha só. Opa, não é esse aqui. Esse aqui, ó, criar um método em locação em que ela vai ser responsável, olha só, uma auto-relação, né, uma auto-associação, ela vai ser responsável por obter ou definir, né, definir hora, data e hora do sistema. Data, hora. Definir data, hora. Pronto. Então, quem é responsável por definir a data e hora da alocação? A alocação. Então, nós definimos que a alocação é o especialista por fazer essa tarefa. Então, ao criar um objeto locação 1.1.2, 1.1.2.1, nesse momento ela vai definir a data e hora. E aí vai devolver uma locação com a data e hora. Vamos mudar isso aqui, ó. Definir data e hora. Como nós criamos aqui o atributo data e hora entrada, vamos mudar também aqui para definir data e hora entrada. Agora sim. Então nós vamos criar esse método na classe locação. Dessa maneira o diagrama já contém além dos atributos, o construtor e um método, definir data e hora de entrada. Não retorna nada. Então vamos implementar isso aqui e vamos ver como a coisa acontece. Nesse momento eu não vou mandar gerar o código, não. Eu vou fazer isso manualmente, para a gente compreender bem esse processo. Então, o sistema registrar veículo. Vamos lá. Na classe sistema, registrar veículo. Então, esse aqui é o 1. Opa. Esse aqui é o 1. Tem um detalhe, ó. Esse aqui ficou 1 do iniciar. Vocês lembram? Porque esse aqui é um outro caso, um outro diagrama. É um outro diagrama que está separado, né, do diagrama. Vamos já achar ele aqui. Do diagrama de sequência de sistema. Então registrar. Aliás, o iniciar. Isso. Então, iniciar, vocês vão no diagrama iniciar 1. Né? Só que como eu estou fazendo um outro diagrama, registrar veículo, também vai iniciar em 1. Se fosse tudo no mesmo diagrama, a gente poderia ter uma distinção da numeração aqui. Mas como são dois diagramas, cada um fazendo uma coisa, ele sempre vai iniciar em 1.
Então isso a gente não tem como alterar. E até porque o que eu faço aqui é de colocar 1.1, 1.2, isso aqui é só para explicar. Não é necessário fazer isso, né? É só para explicar o processo de mapeamento de diagrama para código. Ok? Então, a gente pode inclusive colocar qualquer numeração, né? O que importa o que cada método, qual método chama qual método, né? E qual é a profundidade dessa interação aqui. Mas eu vou continuar usando isso aqui, mesmo que tenha um outro método usando esse número 1 aqui. Então vamos lá. 1. Registrar veículo. Então está aqui, na classe sistema. Então 1.1 é controlador. Registrar veículo. Passando a placa. Então esse aqui seria o 1.1. Então vamos lá nele. Esse aqui então é 1.1. O que o 1.1 faz? Ele vai lá e cria um veículo. Então ele vai precisar do construtor de veículo. Então eu vou lá vou buscar aqui, não tem. Ó. Então como eu não gerei, eu vou ter que criar. Então novo pacote, modelo. Então estou seguindo aqui, ó, pacote modelo, classe veículo, nova classe veículo. Ela tem um atributo placa, então privado, que tem um sinalzinho de menos aqui, significa isso, do tipo string, o nome placa. E tem um construtor, então criar o construtor aqui com a placa. Ok. Vamos criar a locação, também no modelo. E a locação tem também privado data, hora, entrada, do tipo local. Opa, é invertido, né? Local date. E data e hora saída. E o construtor. Então o construtor vai receber... desculpem, né? Vejam que uma locação está associada a um veículo. Então a locação vai receber um veículo. Ok? Então a princípio posso colocar aqui então um atributo veículo. Agora sim eu posso fazer o construtor que recebe um veículo. Pronto. O veículo é associado à classe, né? Eu recebi esse veículo é associado ao atributo veículo da classe locação. Bom, por enquanto é isso. Vamos voltar então lá no controlador registrar veículo. Então nós estamos fazendo aqui o registro do veículo. Voltamos ao diagrama. Então vamos lá, registrar veículo na classe controlador. Então agora eu vou fazer o 1.1.1, que é criar um veículo. Veículo. Eu passo a placa. Ok? Vou colocar uma variável isso aqui, veículo. Beleza, esse é 1.1.1, retornou veículo. Agora, na sequência, é 1.1.2, dentro do 1.1. Então, são 2 métodos aqui. Ó. Vou criar uma locação. E a locação espera receber um veículo. Então, lá no construtor de locação, nós fizemos isso. Ó. Né? Então, recebe um veículo, que é o veículo que eu acabei de criar. Veículo. Coloco uma variável, locação. E o 1.1.2
Vamos colocar aqui, vamos analisar aqui, ó. 1.1.2 cria locação. E nesse processo de criação de locação, tem um outro método, que é definir data, hora, entrada. Então vamos lá. Deixa eu colocar mais para cima isso aqui. Então, esse aqui então é o 1.1.2. Nesse processo de criação, então é lá no construtor, eu vou lá, ele vai definir a data, hora, entrada. Ou seja, a locação tem um método chamado definir data, hora, entrada. Então, public void definir data, hora, entrada. Não recebe nada. E o trabalho desse método é definir a data, a hora de entrada com a hora do sistema. Então, esse cara aqui é o 1.1.2.1. Então, a data, a hora do sistema, então, this.data, hora de entrada, vai receber, por exemplo, localdate.now. Ok? Pronto. Essa é a responsabilidade. Então, na locação, ele vai executar esse método. Aliás, na construção da locação, na construção do objeto locação, ele vai ter que chamar esse método aqui. Tá? Que por sua vez está na própria classe locação. Então, this ponto definir data e hora da entrada. Então, cria locação, já define algumas informações. Né? Poderia ter colocado diretamente, né, esse código aqui, ó, poderia ter colocado diretamente aqui. Né? Olha só o que eu vou fazer. Ó. Pronto. Ok? Mas eu resolvi fazer da outra forma, dessa forma aqui, para demonstrar quando uma classe chama um método da própria classe. Tá? Então, this. Ó. This. Esse objeto vai chamar esse método. Esse objeto vai chamar esse método. This. Ok? Então, esse aqui é o 1.1.2. 1.1.2. Isso aí. Ah, isso aqui que está errado. É 1.1.2.1. Agora sim. Então, 1.1.2 é o construtor. 1.1.2.1. Que é esse método aqui. Ok? Então, ele vai devolver a alocação. Olha só que interessante agora. Bom, quem é que chamou... Quem chamou a alocação? Né? Quem criou a alocação foi o controlador. Ok? Então ele vai ter que receber uma alocação. Mas isso não está acontecendo aqui. Ó. Então vejam só, o controlador registrar veículo ele não... Não, desculpe, ele está recebendo através dessa variável aqui. Ó. Então, ao criar a locação, eu atribuir uma variável locação no controlador. Ok? Então, só que aqui é uma variável local, dentro desse escopo apenas, né? Opa, desculpe. Dentro desse escopo aqui apenas. Então, se eu precisar dessa locação para fazer outra coisa, seria interessante que essa locação tivesse no contexto da classe, né? Então, é interessante que eu tenha o quê? Uma associação com a locação. Locação. E aqui a locação vai receber esse objeto. Aí eu faço a mesma pergunta agora para o veículo. O controlador tem que ter acesso a veículo? Então vejam aqui, o veículo foi criado apenas para repassar para a locação. Mas o que interessa nesse momento é que o controlador tenha apenas a locação.
ok? Essa associação que foi feita aqui foi feita pela ferramenta. O controlador, até esse momento, ele não tem acesso ao sistema. É o sistema que tem acesso ao controlador. Ok? Então a gente poderia até retirar isso aqui nesse momento. Se a gente não está usando, porque não é para ter. Né? Pronto. Então até esse momento está implementado. Né? Eu não estou gravando no repositório, mas se eu fosse gravar no repositório, essa locação era só criar o repositório. Né? Aliás, criar não, né? Obter o repositório, que já foi criado, né? Já foi repassado para esse controlador, e gravar a alocação no repositório. Tá? Mas isso a gente faz no próximo vídeo. Até lá.